Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gra Pellegrini, eu sou pós-doutora em Inovação e Tecnologia e eu tô aqui hoje para a gente conversar um assunto bem atual. Aluguel, assinatura, compra. Pois é, a assinatura vem cada vez mais aí ganhando o coração dos brasileiros e a gente acaba se questionando, vale mais a pena eu assinar um determinado produto ou eu comprar esse determinado produto? Pois é. Eu vou te pedir, antes de continuar esse vídeo, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve. E se você gostar desse vídeo, deixa um like, que assim o YouTube entende que é um vídeo relevante e passa a distribuir para mais pessoas. Bom, antigamente parecia óbvio que se eu quisesse ter um carro, eu teria que comprar um carro. Se eu quisesse ter um celular, eu teria que comprar um celular. Uma casa, a mesma coisa. Hoje em dia, algumas empresas estão inovando e colocando esses produtos por assinatura. Mas para a gente começar a conversar, qual que é a diferença, por exemplo, de alugar um carro ou de assinar um carro? Quando eu alugo um carro, eu vou alugar ele normalmente por um período pequeno e vai depender da disponibilidade que a locadora tem. Ou seja, muitas vezes eu quero um carro, sei lá, um carro confortável, um carro com ar-condicionado, com isso, com aquilo, e naquele dia a locadora só tem um carro básico. Eu vou ter que me contentar com o carro básico se eu não quiser ficar a pé, certo? Quando eu vou assinar um carro, é diferente. Eu chego lá falando, olha, eu quero um Jeep Compass, modelo tal, cor tal, enfim, eu vou dar todas as características do produto que eu quero, do carro que eu quero. E eles vão comprar esse carro para mim. E eu vou pagar uma assinatura mensal desse carro. Lembrando que existe, para a questão de carros especificamente, né? Programas aí de assinatura de 1 ano, 2 anos, 3 e até 4 anos. Então você vai assinar um carro zero e pode ficar com ele até 4 anos. Claro que quanto mais tempo você ficar com esse carro, menor é o valor que você vai pagar, né? O menor é o valor mensal, o valor da assinatura que você vai pagar. Outra questão interessante aí na questão de carros é que já está embutido nesse valor que você vai pagar por mês seguro, IPVA, emplacamento, manutenções, né, as revisões que esse carro vai ter. Então tudo isso já vai estar incluso. Poxa, que legal, né? Eu não vou precisar pagar mais nada além daquele valor mensal. Interessante. Mas, bom, vamos continuar. Será que vale a pena eu assinar um determinado bem, um carro, um celular ou uma casa, que hoje em dia também já tem diferença de casa aí, assinada para casa alugada? Uma casa alugada, ela tem uma burocracia gigante. Uma casa assinada, não. Eu vou assinar a casa por 2 meses, 3 meses, 1 mês, eu chego ali, ela tá toda mobiliadinha, eu assino com facilidade esse contrato, e eu fico morando nela aí por esse período normalmente mais curto do que um aluguel, né? Porque um aluguel hoje, se a gente for em uma imobiliária, é contrato aí normalmente para 12 meses, tá? Então vamos lá, o que vale a pena? Grazi, querida, me diga o que vale a pena. Depende. Depende, isso aí. Olha só, existem muitos fatores que a gente precisa analisar nessa conta. O primeiro deles é, vamos supor que eu quero comprar um carro de 100 mil reais. Eu tenho dinheiro para comprar esse carro, eu vou pegar emprestado, eu vou fazer um empréstimo para comprar esse carro. Qual é a taxa de juros que eu vou pagar? Ou, se eu tenho dinheiro, eu não poderia investi-lo em outra coisa? Eu não poderia, sei lá, de repente comprar títulos públicos e esse dinheiro ir rendendo? Depende. Tudo vai depender. Você tem esse dinheiro, você não tem, ele vai te fazer falta para alguma coisa, ele não vai. O que você vai fazer com esse dinheiro? Ah, se eu não comprar um carro, eu vou torrar o dinheiro em qualquer coisa. Poxa, aí certamente vale a pena você comprar, tá? Mas não, se eu não comprar o carro, eu vou investir em, sei lá, no Tesouro Direto, eu vou investir em bitcoins, eu vou investir não sei no que, tá? Mas enfim, tudo isso vai depender. Primeiro fator. Segundo fator extremamente importante. A questão de carro, ultimamente ela viveu um cenário bastante atípico. Em função da pandemia, nós tivemos uma falta aí gigantesca de chips, certo?
E chips, qualquer equipamento que tem um mínimo de eletrônica, ele vai precisar desses chips. Bom, o que que acontece? Como eu não tinha chip para produzir carro novo, o preço do carro usado subiu gigantescamente. Ou seja, para a gente ter um exemplo, tá? Para pegar aqui de exemplo, o meu carro é 2017. Quando eu comprei ele lá em 2017, eu paguei um valor X. Hoje, 2022, tá? Janeiro de 2022. A tabela FIPE do meu carro vale mais do que quando eu comprei ele, do que o valor que eu paguei nele. Ok, interessantíssimo. Porém, gente, ninguém garante que vai continuar esse cenário. Cessando a pandemia, a tendência é voltar ao que era antes. E o que era antes? Quando eu compro um carro zero, em regra, no primeiro ano ele tende a desvalorizar 10%. No segundo ano, cerca de 7%. Sem contar que a hora que eu vou vender esse carro, a revenda, normalmente ela vai pagar um pouco abaixo da FIPE também. Dificilmente você vai ganhar o valor da FIPE. Então, tudo isso eu tenho que levar em consideração. Claro que nesse momento que nós estamos vivendo agora, hoje, lá, início da pandemia, quem comprou carro e quem alugou, quem saiu melhor foi quem comprou, porque hoje esse carro vale mais. Mas, se é um cenário normal, vamos colocar assim, eu vou ter uma desvalorização nesse carro, eu vou ter o custo da revisão, eu vou ter o custo de IPVA, gente, tá vencendo IPVA aí, né? Em alguns estados chega até 4,5%, que é um valor bem alto, um valor bem considerável do valor do carro. Seguro, dependendo da tua idade, dependendo se você tem bônus ou não, né? O que seria isso se você já tem seguro há um tempo longo? Então, tudo vai depender do seu caso específico, tá? O que para você pode ser... o seguro para mim fica barato, porque eu já sou, sei lá, eu tenho quantos anos, eu já tenho tantos bônus, eu já tenho... E para um jovem ali, 18 anos, pode ser um seguro bem mais alto. Então, um valor bem maior, né? Então, eu tenho que levar em consideração isso. E tudo isso vai para a balança. O quanto que eu vou pagar por mês, quanto que esse carro vai estar valendo lá no final, o que compensa? O que eu tenho dinheiro ou não tenho dinheiro, o que compensa? Só que tem uma questãozinha, gente, que ninguém considera muito. Muitas vezes, se você estiver aí na tua casa, você pode fazer esses cálculos, né? E ver, não, vale mais a pena, estamos num cenário agora voltando para tipicidade, né? Vai voltar mais ou menos como era, o carro desvaloriza no primeiro ano, desvaloriza no segundo, enfim. E tudo vai voltar ao normal, vale a pena eu alugar financeiramente. Só que tem um fatorzinho. Carro, casa, todos eles remetem a uma sensação de conquista. A minha geração, né? Uma geração não tão jovem, não vamos revelar a idade, mas enfim, uma geração não tão jovem, ela é uma geração que eu tenho que ter o meu carro para saber que ele é meu, tem que ver ali no documento que tá o meu nome. Então, para essas pessoas que são apegadas ao carro, que tem aquele sentimentalismo com o carro, talvez a assinatura não vai funcionar, mesmo que financeiramente ela seja mais vantajosa. Agora, a gente vê esse mercado crescendo principalmente para empresas. Ou seja, aquelas empresas que têm uma frota gigantesca de carros, antes elas colocavam um valor alto investido para comprar, para adquirir essa frota. E hoje em dia não. Hoje em dia, principalmente essas empresas aí, elas estão o quê? Elas estão assinando esses carros. Então, a empresa, né, assina e ela vai ter carro novo a cada 2 anos, enfim, ela não precisa se preocupar com nada, nem manutenção, nem seguro, nem nada disso. Então é muito interessante para esse caso. E claro, né, se o carro é da empresa, eu não tenho aquele sentimento. Eu sou dona dessa empresa, por exemplo. O carro do meu funcionário. Eu não vou ter esse sentimento. Então, para esse tipo de mercado, funciona muito bem. Mas, o que eu te indico? Se você não é uma pessoa apegada a carro, faça as contas, tá? Pode ser que seja bem mais interessante, agora a gente voltando para essa normalidade aí, acredito eu, na questão de desvalorização de carros, talvez fique mais interessante você assinar. Isso na questão financeira, tá? Bom, mas e um celular? Mesma coisa, gente. Eu simulei, agora recentemente eu comprei um celular novo, né? E eu simulei se eu tivesse investido esse dinheiro ao invés de ido lá e comprado à vista. Grazi, mas tem muitos lugares que né, você consegue parcelar.
Pois é, aí você tem que ver se tem juros, se não tem, como que vai funcionar isso. Por quê? Porque quando você comprar à vista esse seu celular, talvez você consiga até um preço menor, só que você tem que ter o dinheiro ali para pagar. E talvez esse dinheiro você poderia investir e ele te render em outra coisa. Mas claro, gente, a geração que eu venho é aquela geração que ainda tem um sentimento pelos bens de consumo. Mas, uma coisa eu te digo, esse mercado de assinatura, tanto de celular quanto de carro e inclusive de casa, ele vem crescendo por quê? Porque a geração que está vindo aí na frente, essa geração mais jovem, a geração Z, ela é mais desapegada às coisas. Então, para eles, é muito indiferente eu ter o meu celular ou eu ter um celular por assinatura. Eu ter o meu carro ou eu ter um carro que é assinado. Eu morar na minha casa própria ou eu morar em uma casa por assinatura. E sem contar que é um mercado que ainda relativamente é novo, né? Então, é um mercado que vai crescer. Os preços tendem a baixar dessas assinaturas. Então, possivelmente é um mercado que daqui a algum tempo mais a gente vai olhar e vai falar, cara, eu comprava celular, eu comprava carro zero. Que coisa de, né? E é isso que a gente, hoje em dia, esses dias eu parei pra pensar, eu falei, carambas, antigamente as pessoas compravam DVD, iam nas lojas americanas e compravam DVD e levavam pra casa. Quantas vezes a gente assiste um filme, o mesmo filme, né? Uma vez. Hoje em dia, parece tão simples assinar o Netflix e ter um cardápio gigante aí de filmes, né? Mas a gente fazia isso antigamente, a gente comprava o DVD. Será que com celular, com carro, enfim, não vai ser a mesma coisa? Possivelmente. Para casa também, né? Hoje em dia a gente tem aquele sentimento ainda, é a minha casa própria, eu moro na minha casa. Não é alugada ou não é assinada. Por quê? Porque é uma sensação aí de pertencimento. Mas, né, a geração Z aí, essa geração que tá vindo, ela tá muito mais preocupada com outras coisas, né? Ela não é uma geração muito apegada. Então, com certeza, é um mercado que tende a crescer muito. Por quê? Porque financeiramente, muitas vezes, dependendo do caso, volto a falar, gente, depende do caso. Ele é muito vantajoso financeiramente, tá? Se você tem uma oportunidade para colocar esse dinheiro em outra coisa, se aquele objeto vai desvalorizar, enfim, tem N fatores aí, certo, pessoal? Bom, minha opinião particular, vale a pena alugar alguma coisa? Um carro, um celular, uma casa? Sim. Claro, exceção, aspas aí, exceção, pro caso de atipicidade aí nessa questão de carros, tá? Mas ninguém poderia prever que os carros usados iriam ter um acréscimo de valor, iriam supervalorizar, tá? Mas fora isso, em um cenário normal, vale a pena, fazendo as contas. Quanto que a gente gasta com seguro, com manutenção, né, as revisões, com IPVA, emplacamento, tudo isso vai depender também do estado que você tá. Mas, de certa forma, vale a pena. Grazi, teu carro, teu celular, tua casa, eles são por assinatura, são alugados, enfim? Não. Por quê? Porque eu sou daquela geração que ainda tem que ter a coisa para eu sentir que é meu, tá? Mas estamos aí, somos pessoas evoluídas, estamos aí para evoluir e a tendência, claro, por que não? Estamos abertos para amanhã depois, enfim, ter um objeto desses por assinatura, que eu acredito que é aí o futuro, que é o que vem aí para ficar. E se eu pudesse fazer uma aposta, com certeza seria nisso daí. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like, deixa o seu comentário aí se você gostou, se você não gostou, enfim. E muito obrigada por ter ficado até aqui com a gente. Um grande abraço.